Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou falar com vocês que que dia que foi? Eu acho que foi dia 20, mais ou menos, do mês passado. E eu tava pintando meu cabelo, né? Aí eu fiz aquelas brincadeiras, aquelas perguntas de me pergunte, né, o que você quer saber. E aí teve muitas eu consegui responder, sabe? Mas aí ficou algumas que eu não consegui responder, e uma delas, depois essa pergunta sumiu, não consegui achar no meu Instagram. Depois que passou as 24 horas, eu acho que é porque acabou o tempo, né, lá do post. E aí uma dessas perguntas foi o seguinte: não sei quem foi que falou, eu acho que foi a Eliane, uma irmã lá da minha igreja. E aí ela perguntou assim, como que eu conseguia, né, cuidar de casa, trabalhar fora, ainda se envolver nas coisas da igreja, né? Essa pergunta tem martelado assim na minha cabeça, sabe? Porque já tem mais de 2 semanas quase, né? E eu ainda não consegui tirar essa pergunta da minha cabeça. Eu fiquei me perguntando, né, como que foi esse processo, tudo. E acaba que no consultório, a gente é meio que psicólogo também, né? Na verdade, acho que tem algumas consultas na pediatria e na puericultura que a gente é mais psicólogo do que pediatra, né? A gente tá ali mais para, às vezes, ouvir, acolher, né? Dar uma orientação, um conselho, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E essa semana, como foi o Dia das Mulheres, a gente vê, né? Tantas coisas que nós mulheres fazemos, né? A gente a gente é mulher, né? A gente tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar a unha, tem que depilar, tem que... Eu já tô pintando o cabelo, né? Que eu tô cheia de cabelo branco já. Então, assim, são tantas coisas. Aí tem o meu lado esposa, que a gente tem que cuidar do marido, né? Tem que cuidar do nosso relacionamento. E aí vem os filhos. E com essa questão dos filhos vem uma grande demanda, né? Quando eles são pequenininhos, a gente acha que é a fase mais difícil, mas muita gente me falava, você ainda não viu nada. E eu tenho visto, assim, que à medida que eles estão crescendo, realmente tem mudado a demanda, né, deles. E parece que quando eles eram menorzinhos, só de colocar pra dormir, trocar fralda, dar banho, a gente achava que já era tão difícil, mas parece que a coisa vai realmente ficando um pouquinho mais complexa. E com isso, assim, aí ao mesmo tempo eu trabalho, tenho os pacientes, a gente também tem uma empresa, então tem as demandas da empresa, não deixei de ser filha, né? Não deixei de ser irmã, não deixei de ser amiga das minhas amigas, e isso é a minha realidade, mas que todas nós temos essa realidade também, né? E aí, com isso, a gente acaba ficando muito sobrecarregada, né? Um dos meus propósitos, assim, desse ano foi ter um ano mais leve, eu quero um ano mais tranquilo, foi uma das coisas, assim, que eu pedi muito pra Deus, né? E graças a Deus, assim, eu tenho conseguido. E agora eu acabei de chegar, na verdade, nossa igreja está numa conferência, e acabei de chegar, e hoje o pastor falou muita coisa, foi o dia inteiro de conferência. E, sim, Deus falou muito comigo, mas muito mesmo. E até algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal mesmo, né? Eu com Deus, né? E eu falei assim, é hoje que eu preciso fazer essa live, porque Deus tem me incomodado. Eu falei assim, não, então agora tá na hora da gente fazer, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês, gente, que muitas vezes nós como mulheres, a gente quer abraçar o mundo, sabe? A gente quer dar conta de fazer tudo sozinha. E a gente não foi criada para fazer as coisas todas sozinhas, sabe? Deus criou a gente para sermos seres relacionais. A gente precisa um do outro, da ajuda um do outro, sabe? E eu me lembrei, quando eu tava pensando agora, né, como é que eu ia falar para vocês, me lembrei de quando o Lucas nasceu. O Lucas é o meu filho mais velho, ele vai fazer 8 anos agora. Assim que ele nasceu, eu e meu marido, nós somos 2 pediatras, né? E aí eu falei assim, não, a gente não vai precisar de ninguém para ajudar a gente. Imagina, 2 pediatras, só um bebê. Nós estamos acostumados a dar plantão, ficar acordada. Nós vamos tirar isso de letra, né? E aí foi muito interessante, né? Porque a gente acabou não contratando ninguém. E aí a gente falou, minha mãe vem de noite, minha sogra ia de dia, tal. Só que, e o Fred também tirou, acho que ele ficou uns 20 dias na época, ele ficou por conta também. E aí, aquele banho, né? Eu lembro da banho no Lucas, pequenininho,
recém-nascido. Primeira semana, primeiros 15 dias, você tá lá assim, né? O sabão, eu lembro que eu ia lavar, sabe aquela música? O sabão, lava meu roxinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Então, cada partezinha do corpinho eu ia cantando, né? No começo. Mas foi dando uns 30, 40 dias. Gente, eu tava dando banho no Lucas como eu lavava uma louça. Assim, ó. Eu tava tão cansada, mas tão cansada, esgotada. Por quê? Acabou os hormônios, né? Acabou a euforia, os hormônios foram voltando para os seus lugares, o acúmulo das noites sem dormir, né? Então, assim, foi uma hora que eu falei assim, opa, peraí, isso aqui tá errado, eu não posso tá dando banho no meu filho desse jeito, não posso. E aí foi quando a gente repensou e falei assim, não, tá na hora da gente arrumar alguém pra pelo menos ajudar a gente durante o dia, porque minha mãe trabalhava, minha sogra ajudou muito, mas também elas têm a vida delas, né? Não tem como a gente sobrecarregar elas desse tanto. E aí foi quando a gente começou, né? Tivemos, graças a Deus, boas pessoas, Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho. E aí você vê que você não fica sozinha, né? E depois eu peguei e falei assim, gente, que eu pensava assim, esse negócio de ter alguém para ajudar, de ter uma enfermeira, uma babá, ou alguém assim mais por conta, isso é coisa de gente mole, eu dou conta, né? Igual eu falei, 2 pediatras, nós não vamos dar conta. Lógico que nós vamos dar conta, pensei assim, né? Mas aí eu fui pensar, sabe o quê? Lembro lá na roça de antigamente, quando uma mulher paria, ia todo mundo, as mulheradas todinha pra lá ajudar. Uma fazia comida, outra arrumava a casa, uma lá mexia com a fralda, outra fazia isso, outra fazia aquilo, outra ficava sentada conversando, entendeu? Às vezes não fazia nada de serviço, mas estava ali dando atenção, sabe? Tava ali dando aquele apoio moral, aquele apoio sentimental. Ju, você tá aí. A Ju tá falando, né? Com gêmeos, quase surtou. Daqui a pouco eu vou falar dos gêmeos, porque teve um paciente, um casal que eu atendi semana passada, que também foi um dos motivos pelo qual eu quis fazer a live. Ju, acredite, gêmeos não é a pior parte. E aí, a gente pegou e eu falei assim, gente, mas assim, eu tô muito errada de não querer ajuda, sabe? E aí, quando eu comecei a abrir para ajuda, foi uma coisa assim que libertou assim para mim, sabe? Diminuiu muito o peso que eu sentia. E eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu não gosto de ficar pedindo muitas coisas, eu prefiro ir lá e fazer. E isso Deus tem trabalhado muito comigo, sabe? Aí, o que aconteceu? Aí é onde eu quero entrar para vocês, que é onde eu vejo muito no meu consultório. Muitas vezes a gente até tem gente para ajudar a gente no começo, sabe? Só que a gente espanta essas pessoas. Mas como que a gente espanta essa ajuda que a gente tem? Às vezes, eu quero que seja tudo feito do meu jeito. E eu começo, às vezes, espantando meu marido, o pai da criança. Porque a mãe, ela entra numa coisa, tipo, eu e meu filho, o filho é meu. Primeiro a gente tem que lembrar, o filho não é meu, o filho é nosso. Eu não fiz meu filho sozinha. Então, ele é 50% meu, 50% do meu marido. Ele não é só o meu filho. Então, preciso trocar uma fralda. Eu gosto de trocar fralda abrindo o lado direito. Ok. O meu marido gosta de fazer o contrário. Então, qual que é o objetivo final? O objetivo final é que o menino esteja limpo, trocado. Então, não interessa como vai ser feito esse processo. O meu jeito, ele não é exclusivo. O meu jeito, ele não é um único jeito certo. Eu preciso abrir minha mente para deixar outros jeitos, desde que no final esteja concluído o objetivo, também acontecerem. Porque com isso, se eu ficar toda hora reclamando, não é assim que troca, não é assim que carrega, você não pode isso, você não pode aquilo, o que eu vou fazer com o meu marido que está querendo me ajudar? Vou espantar ele. Aí ele vai falar assim, quer saber? Eu nem vou fazer nada, essa mulher reclama de tudo. Tudo que eu faço está sempre errado. Então, faz você. É só o seu jeito que é certo, então faz você. E ele começa a sair de campo. Às vezes acontece o mesmo com a ajuda que está vindo, da mãe, da sogra. Às vezes são pessoas que estão ali voluntariamente. Gente, elas não têm obrigação de estar ali com você, não. Entendeu? Então, assim, elas estão ali para nos ajudar. Então, às vezes a gente fica tão enjoado, tão chato, sabe? E aí, essa pessoa vai perdendo a alegria de servir, a alegria de nos ajudar, porque a gente reclama de tudo, a gente critica tudo, sabe? Assim, a gente tá... Essa aqui é a camiseta da campanha, ó. Alegria é contagiante, tá vendo? Às vezes a gente tem que ser alegre, sabe? Porque a gente fica sempre mal-humorado.
ranzinza, murmurador. Então a gente espanta essas ajudas que a gente pode estar tendo. Então, gente, uma coisa que eu queria pedir para vocês, assim, entendam que quando a gente tem filhos, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Por exemplo, às vezes eu preciso dar uma aula, eu preciso ir no salão, arrumar meu cabelo, fazer minha unha. Então, às vezes, como é que eu vou fazer? Às vezes eu preciso de ter alguém para me ajudar, entendeu? Então, às vezes eu preciso da minha mãe, eu preciso do meu marido, eu preciso de uma funcionária no horário que eu tenho, né? Eu preciso da minha sogra, eu preciso às vezes do meu irmão. Então, cada hora a gente vai precisando de alguém. Então, a gente vai sempre precisar de alguém. Então, não feche as portas, não arrume confusão sem motivo, né? Não, lógico, eu sei que tem casos e casos, tem pacientes que reclamam, às vezes tem alergias alimentares importantes, a família não entende, acha que é frescura, a gente sabe que não é. Então, assim, nesses casos, às vezes eu peço para levar o familiar no consultório, porque às vezes o pediatra falando tem um peso diferente de você tá falando. Por exemplo, eu tenho meu filho que tem... Você tem seu filho que tem uma intolerância à lactose, por exemplo. Ele não pode comer nada que tenha lactose. E nesse período nós vamos estar fazendo uma dieta. Se você ficar toda hora falando, ai, já falei, ai, não pode, então, fulano, ele tem, vamos lá no consultório comigo, né? Deixa o médico falar, tipo assim, tira a sua responsabilidade, joga pra gente, entendeu? Porque é o médico que tá falando, tem um peso diferente, deixa de ser enjoeira, frescura e passa a ser uma coisa real, vamos dizer assim, né? Então, assim, tenta ser mais leve, a não criticar tudo que a pessoa tá fazendo, entender que não é só o nosso jeito, gente, que é certo, existem vários jeitos certos também, são diferentes, mas são certos, e no final o objetivo vai ser cumprido, para que a gente possa manter a nossa rede de apoio. Às vezes, se aconteceu alguma coisa nessa fase, você fala com a sua mãe, e a hora de falar com a sogra, pede para o seu esposo ou para a sua esposa, né? Vamos supor, se aconteceu alguma coisa que você não gostou e foi sua sogra que fez, não chega você direto e fala, deixa o filho ou a filha dela falar direto com ela. Isso também ameniza um pouco esses conflitos ali familiares no início, porque às vezes a pessoa está ali com a maior boa vontade do mundo, né? Então, e se tiver algum conflito, tenta resolver da melhor forma possível, porque em breve você vai precisar dessa rede de apoio. Então, não faça uma confusão para nunca mais você poder contar com essa rede de apoio. Tenta manter, gente, essa rede de apoio que vocês têm, né? E voltando à questão do pai, eu quero fazer aqui um parêntese, que eu preciso então primeiro lembrar que o filho não é só meu, ele é 50% meu e 50% dele. Então ele tem o mesmo direito que eu. Evitem ao máximo, gente, discutir na frente de filho e terem comandos diferentes. Se você pensa de um jeito, seu esposo pensa do outro, vão pro quarto, definam qual caminho vocês vão seguir e deem uma orientação só, porque senão a criança vai aprender a fazer leilão entre vocês e aí vai ficar mais difícil ainda a educação. Gente, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, muito importante, que é pras mães, né? Eu acho que a maioria, quem tá aqui, deve ser mais mulher, deixa eu ver. Gente, depois eu vou... Oi, Rubinha, tá boa? Da luxinha de infância, muita gente, né? Depois eu vou falar, porque senão eu perco aqui o fio da meada. Mas tem alguns homens também, tô vendo aqui que tem homem também. O que a gente precisa estar sempre fazendo? A mulher, ela entra num binômio, né? Ela e o filho, ela meio que esquece o marido, e o marido precisa entrar nessa hora, né? Passou ali aquele primeiro tempo, primeiros dias do resguardo, o marido precisa ser importante também, ele precisa primeiro diminuir um pouco esse vínculo, ele entra ali, né, para trazer, como é que eu vou dizer uma palavra, o equilíbrio, ele precisa trazer o equilíbrio na relação mãe e filho, e ele também precisa ter o equilíbrio entre a relação esposa e marido. Por quê? Geralmente, gente, quando o primeiro filho nasce, é o momento que o casal mais briga, porque tá cansado, porque diverge de opinião, porque é uma situação totalmente nova, e muitas vezes a família coloca a criança na cama e o pai já tende a sair da cama, e a mulher vai se esquecendo realmente do marido. Então, gente, a pior coisa que a gente pode dar pro nosso filho é um lar desestruturado.
né? Hoje eu sei que as pessoas falam muito de aleitamento materno, vocês devem estar aí abarrotados de informação da importância do aleitamento materno. Acho que todo mundo realmente concorda, né, gente, que o aleitamento materno não tem, assim, não tem como comparar o aleitamento materno. O leite materno foi criado por Deus, Deus sabia todas as necessidades dos nossos bebês, então ele é realmente um alimento exclusivo, maravilhoso, incomparável. Mas uma família emocionalmente desestruturada, ela é muito difícil também para uma criança. Eu costumo falar assim, que o alimento físico, a gente até consegue repor de outra forma, né? Aconteceu alguma fatalidade, a criança não pôde ter o aleitamento materno, eu consigo de outras formas, né? Lógico que não com a qualidade do aleitamento materno, mas e um lar disfuncional, né? E um pai ou uma mãe que se separaram, esse alimento emocional é mais difícil da gente poder suprir na vida dos nossos filhos. Então, a gente tenta manter essa harmonia familiar, sabe? Por quê? Porque isso lá no futuro vai valer muito a pena. Então, não comprem brigas desnecessárias, sabe? Está muito nervoso? Cala naquele momento, deixa a poeira baixar, vai tomar um banho, esfriar a cabeça, daí 1, 2, 3 horas, ou deixa pro dia seguinte você discute alguma coisa, né? Deixa ali acalmar os ânimos, tá certo? E então a gente lembrar da rede de apoio, né, que é uma coisa muito importante. E uma outra coisa muito importante para que a gente possa não se sentir tão sobrecarregada, né? Muito tempo atrás eu li um livro que chama 40 dias para viver, acho que é isso, 30 dias para viver. Depois eu vou pegar o livro e posto para vocês. Foi um livro, logo nos primeiros, era um capítulo por dia. Nossa igreja fez um tempo de estudo sobre esse livro. E aí, uma das frases era assim: Deus me criou, e Deus criou o dia com 24 horas. Então, se tem coisas que eu não estou conseguindo fazer no meu dia, nessas 24 horas, é porque eu estou fazendo coisas que não eram para eu fazer, porque Deus não erra. Então, se fosse para fazer mais coisas, Deus me criou, Deus sabe o propósito para a minha vida. Então, Ele teria feito um dia maior. Então, se Ele não fez, é porque esse dia dá conta. Esse dia é suficiente para tudo que eu preciso fazer dentro do meu propósito. Então, eu comecei a repensar isso, sabe? Porque às vezes a gente deixa a lista tão grande de coisas que a gente tem que fazer para outro dia, e aí a gente vai confundindo o que é necessário com o que é urgente, com o que é uma emergência pra gente ir fazendo. A gente bagunça um pouco ali a nossa lista, acaba perdendo muito tempo nas coisas, né, que não eram para nós estarmos fazendo. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar: qual que é um propósito para minha vida? Então, porque às vezes tem coisas que eu tô fazendo, gente, que não era para eu fazer. Vou dar um exemplo. Eu, meu irmão e meu marido, nós somos sócios em algumas coisas que a gente tem numa empresa nossa. A gente brinca, né, que se a gente não tivesse juntos, hoje a gente não conseguiria manter. Por quê? Cada um tem uma função ali na empresa. Meu marido é ótimo para pesquisar preço, para fazer orçamento de eletrônico, eletrodoméstico. Então, essa parte de compras, geralmente ele que faz esses orçamentos, fala, comparei assim, assim, assado, e ele já chega com a coisa pronta. Eu sou boa com planilha, adoro uma organização, faço ali balancete, organização, essas coisas. Meu irmão é muito bom de ideia, de resolver problema. Então, assim, cada um ali tem uma função. Mas se eu for fazer orçamento de eletrodoméstico, eu vou gastar o dobro ou o triplo do tempo que meu marido gasta, porque eu não entendo, eu vou ter que ler, vou ter que buscar saber o que é aquilo ali. Ou se eu for fazer, às vezes, uma coisa que meu irmão faz com muita facilidade, eu vou demorar mais tempo para eu estar fazendo. Ou se eles forem fazer a parte de planilha, essas coisas que eu costumo fazer, eles vão demorar muito mais tempo do que eu. Porque Deus deu um dom para cada um de nós temos um propósito. Então eu preciso ver qual que é o meu propósito. E eu não conheço um outro jeito da gente saber qual que é realmente o nosso propósito sem a gente perguntar para quem nos criou, né? Que é o nosso Criador. E aí, Deus, por que o Senhor me criou? O que o Senhor espera de mim?
né? Quais são, assim, o que o Senhor me capacitou para que eu possa fazer, né? E hoje na conferência o pastor falou um negócio muito interessante, né? Várias coisas muito interessantes, mas essa foi uma das coisas que eu gostei muito. Primeira coisa, ele falou assim, a gente tem que fazer 3 perguntas, né? Jesus, a gente tem que sempre estar perguntando para Jesus, né? Jesus, isso que eu estou fazendo é realmente para eu fazer? Primeira pergunta. Outra coisa, isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo do jeito certo? Então, eu estou vendo se é para eu fazer, se eu estou fazendo do jeito certo, da forma correta. E a terceira, Jesus está sendo glorificado com o que eu estou fazendo? Né? Então, a minha motivação está certa. Porque se não passar nesse crivo, talvez é melhor a gente nem estar fazendo. Né? Então, assim, que a gente possa estar vendo isso, para a gente não perder a nossa energia, o nosso tempo, com coisas que não são para nós. Né? E aí a gente fica frustrado, a gente fica chateado, a gente não faz da forma correta, esse trabalho ele se torna um peso, né? Fica difícil, fica pesado, ao invés de ser uma coisa leve, uma coisa prazerosa, né? Então essa seria uma outra coisa para a gente estar pensando assim, se realmente a gente está fazendo o que é para nós fazermos, né? Então a gente tem que descobrir qual que é o propósito da nossa vida para a gente poder estar fazendo as coisas alinhado com isso, né? E uma outra coisa, gente, que eu tenho visto aqui em casa, que às vezes a gente perde muito o nosso tempo com coisas bobas, né, vamos dizer assim. E hoje em dia, na nossa geração, esse aparelhinho aqui que eu tô segurando para falar com vocês, né, o nosso celular, ele tem roubado muito o nosso tempo. Esses dias eu assustei, não sei como é que é, não sei se foi porque eu troquei o aparelho ou se foi porque mudou a versão aqui do meu iOS, e tem um lugar lá que eu vejo o tempo que eu gastei na internet. O tempo que eu fiquei na rede social, o tempo que eu fiquei... Lá ele faz umas divisões. Gente, eu fiquei assustada, porque às vezes você entra para responder uma coisa, eu vou fazer só isso. Vou responder só o fulano. A hora que você vê, você ficou 30 minutos, 40 minutos. Entendeu? Então isso tem realmente roubado o nosso tempo, né? Eu não sei se com vocês acontece isso também, né? Mas aqui comigo acontece, e é uma das coisas que eu quero evitar, porque eu vi que nesse aplicativo, na verdade é uma configuração aqui do celular, eu posso limitar o meu tempo diário do que eu quero gastar com cada coisa. Então, se eu quero ficar 1 hora na rede social, eu fico, põe lá, só quero ficar só 1 hora. Né? Então, isso eu acho que a gente consegue otimizar o nosso tempo, sabe? E aí, gente, voltando à nossa questão do nosso propósito, tem uma outra coisa que eu quero só falar para vocês, principalmente para quem é mãe. Hoje a gente está no mercado de trabalho. A mulher tá no mercado de trabalho, né? Algumas porque realmente gostam, outras por necessidade. Tenho mães que sustentam a casa, e se ela parar de trabalhar, não vai ter o que comer, né? Outras trabalham por opção, né? E tem maridos que até falam para elas não trabalharem, né? Então, assim, aí é a hora de você perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer para mim? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai trabalhar, mas a cabeça fica em casa, e você, quando não está cumprindo, fazendo o propósito para o qual você foi chamada, você volta com culpa, você volta triste, você volta, você se culpa, você não consegue educar seu filho, porque você tem tanta culpa que você acha que você não pode falar um não para ele à noite, porque coitadinho, já ficou sem você o dia inteiro. Então você vai criando uma bola de neve na criação, na sua família, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então, gente, algumas partes na criação dos nossos filhos, Deus deu para nós mesmos, mães, mulheres, sabe? E você vai tentar organizar o seu dia, né? Porque tem alguns momentos que é muito crucial a nossa presença na vida deles, né? Principalmente nesse início ali até 7, 8 anos, né? Então, assim, você que tem a oportunidade,
Eu sou a favor da mulher trabalhar, tá? Eu não sou contra, não acho que a mulher tem que ficar o tempo inteiro dentro de casa, mas a mulher que tem a disposição de ficar o tempo inteiro dentro de casa também não acho errado, ela pode ficar também, eu acho que é o propósito dela, né? Foi igual eu escrevi no último post que eu fiz sobre o Dia das Mulheres, né? A gente tem que saber qual que é o nosso propósito. Eu só falei, gente, vocês têm que saber o propósito, para o que nós fomos chamados. Cada uma de nós foi chamada para uma coisa, né? Não, Deus tem um chamado individual, né? Então a gente tem que pensar nisso, que o que é bom para Luciana pode não ser bom para Maria, não ser boa para Joana, né? Porque cada um tem o seu propósito. Quando você está trabalhando dentro do seu propósito, você tem alegria, você tem satisfação, as coisas estão em equilíbrio, entendeu? Quando você sai do propósito, vira peso, foi o que eu falei antes. Então, gente, esse período, esse período, geralmente até os 7, 8 anos, que é o período que a gente está realmente se formando o caráter dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que priorizar um pouco mais isso. E esse momento na vida dos nossos filhos, ele não volta, tá? A nossa carreira volta, o nosso emprego volta, talvez não do jeito que a gente imagine, talvez pior, talvez melhor, né? Mas é uma coisa que tem volta, vamos dizer assim. Agora, esse tempo na vida dos filhos, não. E agora, nesse momento de crianças menores, vamos pôr 7, 8 anos, é um tempo de plantar. O que eu vou colher na adolescência, na juventude, né? Então, eu acho que isso a gente tem que realmente olhar com muito carinho, né? Eu costumo falar com as minhas pacientes que eu acho importante a mãe trabalhar pelo menos meio período, até pra gente dar uma descansada, sabe? Tem hora que eu vou trabalhar pra descansar, porque os homens não entendem muito isso não, gente, mas ficar em casa é muito cansativo. É porque geralmente o homem chega, ele deita, ele vê ali um monte de sapato no meio da casa, um monte de brinquedo no meio da casa, ele não preocupa muito com isso, ele deita e vai conseguir assistir um futebol. E a mulher não, a gente senta no sofá, acho que hoje é a primeira vez na semana que eu tô sentando no meu sofá, eu tô aqui no sofá da minha casa, acho que é a primeira vez que eu tô sentando hoje, né? Mas a gente tá sentado aqui pensando no guarda-roupa que tá bagunçado, no quarto de brinquedo que não arrumou, naquele sapato, na tarefa que tem que fazer. Então a gente realmente não consegue desligar. Então o trabalho da casa consome muito, né, nós mulheres. E algumas mães, elas ficam tão ali, né, tão centradas ali só na maternidade, que elas esquecem os outros papéis que elas desempenham. Então, gente, tudo tem que ser com equilíbrio, né? Então, para as mães que precisam trabalhar, que isso seja feito de um tempo adequado, né? E vamos supor que tem que trabalhar o dia inteiro. Eu tenho muita paciente que tem que trabalhar o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro. Então a gente vai ali organizar o horário do almoço, do jantar, da fruta, porque algumas mães conseguem ir no berçário ou na pessoa que tem cuidado do filho na hora do intervalo, pra gente tentar manter o leite materno. Então assim, a gente vai arrumando mecanismos, mas pelo menos na hora que estiver em casa, esteja em casa. Porque às vezes a gente está em casa, fisicamente falando, mas com a cabeça no celular, com a cabeça na rua, com a cabeça em outro lugar. Então isso é onde entra a questão do equilíbrio. Por isso que eu falei, a gente tem que ver o propósito, vocês não podem esquecer do propósito, tá? E se você sentir paz no seu coração de ficar só em casa, querida, curta esse tempo que você está só em casa. Não se sinta culpada, não se sinta julgada pela sociedade, porque hoje em dia, foi igual eu coloquei lá no post, hoje em dia é o contrário. Se eu opto por ficar em casa, a gente se sente culpada, acho que a gente se sente mais culpada, nós que já trabalhamos fora, de ficar em casa do que de trabalhar fora, né? E às vezes Deus tem um chamado para você ficar um período na sua casa, e isso vai ser, se é esse o chamado para você, vai ser importante você ficar. Então desfrute desse momento, entendeu? E faça ele render, né? O objetivo é você fazer ele bem feito. E se você tem a função de sair de casa, também não está errado, mas dedique o tempo que você está em casa aos seus filhos, ao seu marido. Também não pode ser só o seu filho, como a gente já falou antes, tá certo?
E deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, que eu acho que o que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui, que gente, foi tão legal. Eu fiz uma live um dia de vômito, e aí, nossa, mas um monte de gente comentava, meus pacientes, tudo. Aí chegou um pai. O pai, assim, o que eu achei interessante foi isso, que foi o pai, falou assim, doutora, a senhora tem que avisar do horário da live, porque é pra gente entrar, pra gente poder fazer pergunta, e por isso que eu avisei. Mas eu vou aprendendo com essas lives aqui, essas coisas no Instagram, né? Deixa eu só ver se alguém tiver alguma pergunta. Oi, Ludmila, tá boa? Nossa, tem muita gente. Ai, que legal. Oi, Carla. Oi, Roseli. Nossa, eu não vou conseguir falar oi pra todo mundo, não. Nossa, muita gente. Oi, Eliane. Eliane, eu acho que foi você que fez essa pergunta pra mim, não foi? Né? De como eu conseguia conciliar as coisas da igreja, de maternidade. Eu não achei a pergunta, mas eu acho que foi, né? Deixa eu ver. Ju, você tinha falado dos gêmeos. Eu quis fazer, assim, foram várias coisas que a gente precisa fazer essa live. Uma delas foi um casal que eu atendi. O filho mais velho devia ter ali 1 ano e 3, 1 ano e 4, e eles estavam com um bebezinho recém-nascido em casa. Gente, mas eu achava que gêmeo era difícil, mas eu cheguei à conclusão que essa diferença de idade ela é mais difícil ainda. E aí acabou que o maiorzinho, né, nessa confusão de bebê pequeno e com um recém-nascido e o outro também bebê, acabou que o outro até chegou a cair, acho que ele caiu umas 2 vezes, bateu a cabecinha, porque assim, eles estão cansados e assim, cada criança numa faixa etária e o maiorzinho ainda não entende direito o que está acontecendo, então ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o normal, né? Aí eu falei assim, gente, gêmeos eu acho que é mais fácil do que se fosse com essa diferença de idade, né? A Daiane, minha cunhada, tá aqui também. Deixa eu ver. Aqui, você que falou dos gêmeos, né? Deixa eu ver o que mais. Aí, ó, a Dayana também tá falando, né? Que o pai ajuda muito. Gente, a gente ter a ajuda dos pais é muito importante. E lá na frente, às vezes, igual hoje, eu falei pro meu marido, né, que eu ia fazer essa live, ele, não, vou dando banho aqui nos meninos, pode ficar lá tranquila. Então, assim, a gente tem um companheiro, são eu que ia ter lá, ter que dar banho, né, em um, dar banho no outro, né? Então, assim, é muito bom a gente ter essa rede de apoio. E quando a gente inclui o pai na questão, eles também se sentem responsáveis, mais responsáveis ainda pelos filhos, e os filhos têm uma ligação tão legal com eles, é muito interessante. Aí, relacionamento é sempre um desafio, né? Mas acredito que é o desafio que Deus quer de nós, eu também acredito. Isso aqui, ó, a pior coisa é um lar disfuncional. Gente, um lar disfuncional é muito triste. Olha, ela nem é mãe. Eu vim de um lar disfuncional, meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, foi uma coisa muito difícil, sabe? Hoje, graças a Deus, eles convivem bem, assim, meu pai vem com a esposa dele almoçar aqui, convive super bem com a minha mãe, então, graças a Deus, mas foi um tempo muito difícil para nós, sabe? Assim, como criança, acho que é por isso que me dói tanto ver as crianças, assim, passando por isso, sabe? Luana, eu vou ver como é que eu deixo essa live salva. Se você souber, podia me mandar uma mensagem aí, porque eu ainda não sei como que deixa ela salva. Ela falou que não ficar as filhas dela. Outra que falou que as filhas estão acordadas, ainda não vai conseguir. Mas eu sei que fica 24 horas, tá? No ao vivo. Oi, Polly. Oi, Grace. Marcele. Isso aqui, até os 7 anos, isso mesmo, que é a personalidade, o caráter, né? Exatamente, ó, Danilo e Lorane aqui, ó, costumo dizer que na maternidade não temos segunda chance, cada coisa a seu tempo, exatamente. Camila, você é suspeita, é paciente, né? Aqui, ó, a Nayana, ela tá passando por isso. Ó. Verdade, doutor, hoje eu estou em tempo integral em casa e todos perguntam quando eu irei voltar a trabalhar. Na verdade, você tá trabalhando e muito, né, Nayana? Eles vão te perguntar quando você vai voltar a trabalhar fora de casa. Gente, uma outra coisa, assim, que eu sempre falo para as mães, hoje com essas coisas de internet, tá tão fácil, vocês às vezes conseguem trabalhar de dentro de casa, né? Pega alguma coisa aí na internet para
para vender, né? Alguma coisa assim que você nem precisa sair de casa. Bia, vou, se você quiser fazer pergunta, pode fazer aí mais uns 5 minutinhos aí, a gente encerra a live. Oi, Luiz. Oi, Maisinha. Quanto tempo que eu não te vejo? Tanta gente. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui a Vani está pedindo falar sobre a vacina de meningite. É o seguinte. A meningite, as mais comuns no Brasil é o tipo C e o tipo B. A tipo C é a que tem disponível na rede pública, né? Que diminuiu muito já os casos de meningite. Se a gente for ver, a gente praticamente não conhece ninguém, não tem nenhum filho de um amigo nosso que teve meningite, que morreu de meningite. Mas, se você for perguntar para os nossos pais, lá atrás, sempre tinha alguém que teve meningite, que ficou sequelado de meningite, que morreu de meningite, porque quando a gente era pequeno não tinha a vacina, né? E aí, quando entrou no calendário do SUS, que foi só a tipo C, já diminuiu bastante. Mas a gente sabe da prevalência da B também. A tipo B, gente, não tem vacina no SUS ainda, tá? Ela é aquela que é uma das mais carinhas, 500 e poucos reais cada dose. E no SUS, no particular, também tem a tipo ACWY, que é uma vacina com 4 sorotipos, o A, o C, o W e o Y. Então, o SUS só tem o C, tá? Então, ela tem uma cobertura maior. Eu acho necessário dar, tá? Eu acho que filho outra coisa, essa vacina não é só para as crianças, elas são para nós também, tá? Para nós adultos também. Vacina é como se fosse um seguro, sabe? Você paga para não usar, porque se você precisa, Deus me livre, pegar uma doença e não tá imunizado, ainda mais uma doença que você teria uma proteção e não fez, e são doenças muito graves. Né? Então, se você perguntar a minha orientação, eu acho que tem que vacinar sim. E aí é assim, a gente às vezes fica numa sinuca de bico. Por quê? Se você vacina e o menino não tem a doença, porque se você vacinar ele não vai ter a doença, vocês vão falar o quê? Ah, mas esses pediatras só querem gastar dinheiro da gente, só quer que a gente fica gastando dinheiro à toa. Aí, ó, dei a vacina e ele nem precisava, nem teve a doença, mas ele não teve porque estava vacinado, né? Você não sabe se ele seria ou não exposto, né? E se você fala para não vacinar e Deus o livre pega uma doença, a primeira coisa que você vai falar mas o pediatra nem falou que precisava da vacina, né? Então, assim, eu sempre oriento para os meus pacientes, né? E eu peço o seguinte, você tem que fazer uma programação da vacina. Não adianta eu fazer a primeira dose e não me programar para as demais. Então, cada faixa etária tem a sua dose, tem que ver certinho, você vai discutir isso com o seu pediatra, né? Mas eu oriento vacinar sim, tá? Eu vacino os meus filhos, se isso servir para você também. Luiz, vamos aprender, Luiz com a Maisinha. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Aqui tem uma pessoa falando, eu passei por isso na minha infância e sofri muito mais agora quando separei por pensar que elas iriam passar pelo que eu passei. Até hoje eu nunca vou esquecer de uma amiga que falou pra mim que ela se separou e ela falava assim, o mais difícil da separação não era pra ela, era o filho ficar chamando o pai e ela que via dentro de casa, porque a criança ficou com ela, né? Eu ia pra casa dos pais do pai no final de semana. E aí ela falava isso, eu lembrei disso, assim, que o mais difícil para ela era ver o filho chorando e chamando pelo pai. E aí que às vezes ela nem podia ficar, seu filho tá aqui chorando, te pedindo, te chamando, porque às vezes a outra pessoa interpreta como se fosse, né, você que estivesse querendo ligar pro ex, e às vezes é realmente a criança, né? Deixa eu ver. Obrigada, Cleia. Isso, Daiane, é muito triste, não é? Pois é. Mas ora, sabe, Deus também não dá eu costumo falar que Deus não dá frio maior do que o nosso cobertor, né? Ele não nos dá tentação ou provação maior do que a gente possa suportar, sabe? Coloca na presença de Deus, sabe, Daiane? Peça para Deus sabedoria para você lidar, sabe? Assim, tente não afastar seus filhos do pai. Gente, muitas vezes nessas questões de divórcio,
as crianças acabam ficando ali como no tiroteio, né? Que nem sempre é tão amigável a separação. Então, assim, uma coisa que minha mãe fez, que eu acho que foi muito importante na separação, ela nunca deixou meu pai se afastar da gente. Então, tudo que a gente queria, ela falou: você já ligou pro seu pai e perguntou? O que seu pai falou? Você já comunicou com seu pai? Então, assim, ela tinha os problemas dela com meu pai, né? Que depois também passou, mas ela nunca deixou o relacionamento dela com ele interferir no nosso relacionamento. Então, com isso, a gente cresceu assim, aprendendo a respeitar meu pai, e trouxe sempre meu pai muito próximo da gente, sabe? Então, acho que seria uma dica que eu te daria, sabe? Não sei como que se deu, quais foram os motivos da separação, né? Porque a gente sabe que tem algumas questões até de integridade física que são um pouco mais difíceis, né? Da gente poder fazer, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Rose, quanto tempo? A Rose que me ajudou, né, Rose? Lembra? Você que lavou as roupinhas do Lucas antes dele nascer, me ajudou lá no começo, não esqueci não. Deixa eu ver aqui quem mais. Ah, Eliane, ó. Aí eu vou viver de Instagram, né? Não tem jeito, né? Infelizmente não dá. Pra fazer isso aqui agora tá uma força-tarefa. Bia, eu não tô mais pegando paciente novo por convênio, tá? Eu não tô com a agenda bem cheia e eu tive que parar porque eu não tava conseguindo dar assistência para os meus pacientes, mas eu posso te indicar muitos colegas excelentes que atendem pelo IPASO. Me chama lá no direct que eu ponho uma listinha para você, vou te indicar umas pessoas tops, tá bom? Só atendo no pronto-socorro mesmo. Tem alguns dias que eu dou alguns plantões lá. Gente, eu vou ficar por aqui, que agora eu vou cuidar do meu marido, dormir com meus filhos, tá bom? Porque eu ainda não... Hoje a gente ficou o dia inteiro fora, tá bom? E se alguém souber como deixa salvo, vocês põem aí pra mim, porque eu realmente não sei. Eu acho que hoje é a segunda live que eu tô fazendo na vida, tá bom? Então, um beijo, gente. Dormem com Deus, bom fim de semana. Curtam bastante aí a família e que Jesus esteja abençoando todos vocês. Beijo.